Mandamentos recíprocos, instruí-vos uns aos outros. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A base, o fundamento para sermos bons instrutores, para podermos ajudar uns aos outros, o fundamento, a base já está estabelecida. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Sem a habitação da palavra, sem a presença da palavra, se você e eu não tivermos a palavra habitando dentro de nós de maneira rica, plena, poderosa, a gente até pode tentar instruir, mas aí, pessoal, vai ser com a letra, e a letra mata. Quem traz vida à palavra que nós conhecemos, que habita em nós, quem traz vida é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo em nós, ele nos dá vida, ele nos dá a cada dia a capacidade de desfrutarmos, o Espírito Santo, da revelação da palavra. E como nós podemos então instruir uns aos outros? Olha, isso é muito importante, porque há uma palavra grega, no original da Bíblia, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, que é didasco, e ela tem um significado de ensino, de instrução. Então, é importante nós entendermos, olha só, isso aqui é muito legal. Você e eu devemos instruir uns aos outros. Olha, vou repetir. Instruí-vos uns aos outros. Não é para você ser mestre, ser professor, não é para você ter aquela ideia, que é uma ideia, desculpa a força da expressão e da palavra, ridícula, de alguém achar-se melhor, mais sábio, mais maduro. Gente, todas as vezes que você se acha mais sábio, mais maduro, que você se acha melhor que o outro, você já caiu, você já foi para a queda. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que o outro. Aliás, nós devemos dar honra, nós devemos desejar o melhor, nós devemos oferecer o melhor ao outro. Este é o princípio bíblico, este é o princípio cristão. Então, dito isso, esta palavra grega, didasco, ela tem a ideia de aperfeiçoamento, é um ensino, é uma instrução que nos leva ao aperfeiçoamento. Então, se você analisar, se você avaliar as Escrituras Sagradas, Jesus, ele colocou isso de forma muito clara. Mateus 28, 18 a 20, e eu acho muito legal essa perspectiva bíblica do uns aos outros. Os mandamentos recíprocos estão baseados, estão pautados nesse uns aos outros. Isso é muito bom para você e para mim, porque se tem uma coisa que às vezes me cansa, é lidar com o professor de Deus. Você já lidou com o professor de Deus ou não? A pessoa sabe tudo. Para tudo ela tem uma resposta, para tudo ela tem uma explicação, para tudo ela tem... Aí normalmente o jeito dela é melhor. Eu fico pensando, se Deus descer e encontrar com essa pessoa aqui, ele vai falar com Deus o que está de errado que Deus fez, entendeu? Aí eu brinco que é professor de Deus. É muito cansativo você lidar com gente assim. Porque a Bíblia diz que nós devemos aprender uns com os outros, instruí-vos uns aos outros. E Jesus foi muito claro em dizer que isso acontece nos relacionamentos. Gente, instrução, informação intelectual é fundamental. Olha aí. Ah, pastor, bem que eu falei, eu não gosto de estudar, meu negócio é só revelação, seu negócio é preguiça mesmo, preguiçoso, não gosta de ler, não gosta de gastar neurônios, seu negócio não é revelação, seu negócio é preguiça. Tem que estudar. Para a palavra habitar ricamente em você e em mim, nós temos que estudar exaustivamente, sentar, ler a Bíblia. Não é ler a Bíblia para dizer para as pessoas que nós já lemos a Bíblia várias vezes, não. É ler a Bíblia meditando, é ler a Bíblia dialogando com o Pai, é ler a Bíblia entendendo que o Pai, Jesus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, está falando conosco. Então, a palavra de Deus, o próprio Jesus nos orientou. Porque veja, pessoal, eu conheço muita gente que diz assim,
Eu tenho o Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo ia me ensinar, me lembrar todas as coisas. Eu não preciso que ninguém me ensine nada. Eu não preciso que ninguém me fale nada. Se Deus quer falar comigo, Ele vai falar. Você é um orgulhoso, soberbo, prepotente, arrogante. É isso que você é, desculpa. Se ficar ofendido, já vou te pedir perdão logo, porque eu não quis te ofender, me perdoe. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Mas a verdade é essa, larga de ser orgulhoso. Todos nós devemos aprender, instruir e ser ensinados. Quem disse? Mateus 28, 18. Jesus, seu Salvador, meu Salvador, o nosso Redentor, o nosso Mestre, aquele que nos ensina, nos guia, o nosso modelo, a nossa referência. Ele disse assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês então, falando com os discípulos dele, que você hoje é discípulo de Jesus, está lembrado? Lembre-se disso, você é discípulo de Jesus. Aí ele disse assim para os discípulos dele: vocês vão e vocês façam discípulos de todas as nações, em todos os lugares, qualquer lugar que você for, não importa. Tem gente que está doida para ir para a África, para a China, para a Coreia, para os países mais comunistas. Vá mesmo, meu irmão, vá na fé, vá lá, dê sua vida, enfrente o fuzil, a guilhotina, vá na fé. Mas, por favor, se você não vai para lá, aqui mesmo comece a fazer discípulos, e comece a fazer discípulos na sua casa. Seja o melhor discipulador, seja o melhor mestre, seja o melhor instrutor a partir da sua casa, não com suas palavras, mas com sua vida, porque quando a palavra de Deus habita ricamente dentro de nós, a nossa vida é a expressão viva da palavra de Deus. Então Jesus disse assim: vocês façam discípulos de todas as nações, começando da sua casa, dos seus vizinhos e em toda a terra. Mas você, quando fizer isso, você deve batizá-los. Você batiza estas pessoas que forem feitas discípulos de Jesus, você vai batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho isso tremendo, esta relação aqui, porque a Bíblia diz que no princípio, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com a Trindade. Ele criou o homem assim, façamos o homem conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem. Façamos, disse Deus. Ele, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pecado deformou o homem, tirou do homem esta identidade, esta imagem, esta semelhança. Jesus Cristo veio, resgatou o homem, preste atenção, na Trindade. Deus o Pai enviou o Filho e o Espírito Santo nos convence e nos transforma. Fomos criados pela Trindade, fomos regenerados, nascidos de novo pela Trindade, e a confirmação do novo nascimento, da vida nova, da libertação do pecado, de agora recebemos uma nova vida, uma nova natureza, a natureza divina, é confirmada publicamente no batismo nas águas pela Trindade. Vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que você fizer isso, ganhou a pessoa, trouxe-a para estar com você, você vai ensiná-la a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então veja bem, irmãos, mais claro do que isso, nem desenhando como estas nuvens que estão aqui atrás nesta imagem, neste cenário tão lindo que Deus nos deu. Você deve, é um princípio cristão. Gente, olha, célula, vou falar de novo, célula não é mandamento bíblico. Célula é modelo bíblico aplicado pelos apóstolos, por Jesus e pelos apóstolos. O mandamento bíblico, a ordem de Jesus, não é fazer células, é fazer discípulos.
Nós adotamos as células porque entendemos que é o melhor recurso, meio, estrutura para que nós possamos fazer discípulos. Entenda bem isto. Você e eu temos sido chamados para fazermos discípulos, ensinando-os a obedecer. Olha só, gente, você vai ensinar, instruir, você vai guiar. Nós falamos lá no início, na primeira live, quando caiu aqui hoje pela manhã, nós falamos lá na introdução, a ideia de guiar, de ensinar, de subsidiar, de fornecer recursos para que você e eu possamos crescer como discípulos de Jesus, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Esse princípio é fundamental. E você e eu precisamos entender que o ensino não deve ser um ensino institucional. O que Jesus está dizendo aqui, gente, é o ensino bíblico da palavra de Deus. É o ensino do modelo da pessoa dele. A Bíblia nos mostra claramente que o que Deus quer não é sacrifício, não é penitência. Não, Deus não quer isso de você. Deus quer obediência. Deus quer que você obedeça, mas para isto você precisa ter a palavra de Deus habitando ricamente dentro de você, para que o Espírito Santo então revele esta palavra a você, para que você possa experimentar coisas maravilhosas da parte dele através do seu irmão. Por isso que quando a pessoa é rebelde, lembre-se que rebeldia é pecado, rebeldia vem do diabo, ele é o rebelde, ele que se rebelou contra Deus, querendo ser Deus, querendo tomar, entre aspas, o lugar de Deus. Agora, ele está dando a você, ele está oferecendo a você a opção, o livre-arbítrio de obedecer. Obediência, gente, não é imposta. Veja bem, numa certa idade, os nossos filhos nos obedecem não por honra, eles nos obedecem por medo, porque tem medo da correção, medo da vara, enfim, medo da disciplina. Aí eles obedecem. Mas chega uma fase na vida que todos nós só obedecemos se nós quisermos. Então a obediência bíblica, ela é fruto do livre-arbítrio pelo Espírito Santo que nos capacita a obedecer. Mas para isso eu preciso ter a palavra, eu preciso ser ensinado na palavra. Então se você quer instruir alguém, instrua na palavra. Deuteronômio, capítulo 11, é muito legal esse texto, porque ele é muito abrangente e apesar de ter sido profetizado, de ter sido colocado numa época específica da nação de Israel, ele é muito real hoje para nós em todo o tempo. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 em diante, diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa, ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Gente, isso é muito poderoso. Ontem eu falei um pouquinho aqui a respeito de quando os pais querem falar e contar publicamente, ou com os filhos, ou com quem quer que seja, e os filhos ouvindo e vendo, dos seus feitos pecaminosos, iníquos, perversos e malignos. Tem gente que acha bonito contar o seu passado. Eu já disse aqui para você, eu me envergonho do meu. O meu passado de pecado, eu tenho vergonha dele. Eu queria ter o poder e busco ter o poder e a capacidade de fazer como Deus, lançar para trás das minhas costas e dele não me lembrar mais. Deus fez assim com os meus pecados, por que eu vou ficar trazendo sempre os meus pecados? Aqueles que eu pedi perdão, é que eu acho engraçado isso, a pessoa se arrepende, se converte, pede perdão a Deus dos pecados e depois fica contando os seus pecados à roda, à mesa, com os amigos, com os filhos, e depois reclama da atitude dos filhos quando na adolescência. Então tudo que você semear, você vai colher.
você semeia a iniquidade, a impiedade, você semeia os seus feitos pecaminosos na mente dos seus filhos, no coração deles, lá na adolescência, isso vai nascer, ó, pum, aí você fala assim, nossa, esse menino foi criado na igreja, que nada, ele foi criado na igreja ouvindo que ele tinha um pai, uma mãe perversa, gente que vivia na impiedade e se gabava disso nas mesas, e se gabava disso durante as refeições. Aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, ensina os seus filhos, conversando a respeito da palavra, conversando a respeito das minhas leis, que você deve gravá-la na sua mente e no seu coração, quando você estiver sentado na sua casa, quando você estiver andando pelo caminho com ele, quando vocês forem se deitar e quando se levantarem, ou seja, em todo o tempo, habite a palavra de Cristo ricamente em vós. Por isso que eu disse que é um texto que, apesar de ter sido colocado no Velho Testamento, ele é muito presente hoje, ele é muito real. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Escrevam nas batentes das portas de suas casas, nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Então veja, a instrução aqui é de pai para filho. Tudo começa no lar, tudo começa na sua casa. Por isso não adianta você ser um excelente, um maravilhoso pastor no púlpito e ser um verdadeiro demônio em casa, um mau exemplo, uma pessoa que não honra a palavra de Deus, que não honra Jesus. Não adianta você ser um excelente missionário, isso, aquilo, um pregador, não adianta ser curandeiro, você pode ser o que você quiser. O princípio começa em casa. É por isso que é desgastante, é por isso que ninguém quer cuidar de casa. Gente, casamento é uma arte. Aliás, é uma pintura interminável, porque você vai edificando, e sempre tem que edificar. Criação de filhos não é criar animal, não é dar alimento, escola. Tem gente que fala, não, eu sou um pai maravilhoso, eu trabalho, eu me mato de trabalhar para dar o melhor para o meu filho. O que você dá para ele? Eu dou a melhor escola, eu dou o melhor alimento, eu dou o melhor vestuário, eu dou viagem. Seu filho quer a sua presença, seu filho quer a sua companhia, seu filho quer o seu abraço, seu filho quer o seu beijo, seu filho quer a sua proteção. Comece em casa, seu filho quer o seu exemplo do seu amor pela sua esposa. Filhos amados, filhos protegidos, filhos saudáveis, são filhos que veem, que presenciam, que sentem que os pais se amam, que os pais se protegem, que os pais se guardam. Esta é a melhor instrução que você pode dar para os seus filhos. Comece em casa, instruí-los uns aos outros, instrua, ensine e comece o seu discipulado a partir do seu lar, e ele vai se expandir, ele vai se abrir para o mundo, de todas as nações você vai fazer discípulos. Então, quando você e eu entendemos isto, olha só, irmãos, a palavra de Deus nos chama a atenção sempre. Eu tenho falado isso com você aqui também, né? Já falei que você precisa parar de ser bebezinho mimão. Para de ser mimão, mimimi, choramingueiro, reclamador, murmurador. Vá ser grato, contente. Você sabe por que muitas vezes você não prospera? Porque a prosperidade ela tem como fundamento contentamento e gratidão. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Tem gente que é infiel. Infiel a Deus não é só em dízimos e ofertas, não. Infiel na gratidão. Infiel em dizer a Deus, Senhor, muito obrigado por aquilo que eu tenho. Muito obrigado pelo pão e a água. Porque aquele que é fiel no pão e na água, ele será colocado em abundância sobre a sua mesa, para que ele possa repartir. Tem gente que não se alegra com as pernas que tem, com o chinelo que tem, é por isso que nunca vai ter uma bicicleta e nunca vai ter um sapato bom, porque não é fiel no pouco, e não, como eu disse aqui, não é só fiel em dinheiro, não, é fiel no coração, meu irmão, é gratidão. Portanto, pare de reclamar. Cresça. Estou chamando você aqui para você crescer, para você ser maduro, para você ser um homem, uma mulher que pare de ser mimimi, como diz essa moçada. Nem sei se ainda usa essa expressão, mas se não usa, você sabe o que é. É pessoa de ficar batendo beicinho, tudo está ruim, reclamando. Para de ser reclamão. Nosso Deus, eu não aguento gente chata. Mas você é uma benção, você não é chato não, mas que tem gente chata até. Gente que você encontra com ela só fica reclamando da vida. Vai celebrar a vida. Vai aproveitar o que Deus te deu. Vai ser feliz com as coisas que Deus tem te dado e se alegre, seja grato. Não seja infantil, não seja imaturo. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5. É que eu falo, mas está tudo na Bíblia, né? Hebreus 5, a partir do versículo 12. Olha que interessante. Embora
A esta altura, diz o escritor aos Hebreus, que eles ficam discutindo se foi Paulo, se foi Apolo, sei lá eu quem escreveu, eu sei o seguinte: foi inspirado pelo Espírito Santo, isso me basta. Tem gente que fica desesperada. Quem escreveu quem? É uma guerra teológica, discussões infidáveis, textos e mais textos, e levanta isso. Meu irmão, quem escreveu a Bíblia foram os homens inspirados pelo Espírito Santo. O que está registrado, está registrado, o que não está registrado, não está registrado. Para que você está preocupado de saber? Hebreus capítulo 5, versículo 12. A gente tem que ser mais simples na vida, sabe? Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, fundamentais da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino, na instrução da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, vou repetir para você, exercício constante, não seja preguiçoso, vá ler a Bíblia, vá orar, vá estudar, exercício constante, exercitar cansa, te dá prazer até um certo momento, depois da fadiga. Para você crescer, tem que levar os seus músculos, a sua musculatura à fadiga, para o lático ser liberado, é assim mesmo. Exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quanto mais você meditar, refletir e buscar na palavra, mais você vai crescer. Quanto mais você crescer, mais você vai poder instruir. Quanto mais você instruir, melhores discípulos você fará. Embora o ensino produza edificação, ou seja, crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, nunca podemos dizer que já sabemos tudo, diz o pastor Carlos Alberto. Até o cristão mais versado, mais intelectualizado, mais culto, mais apropriado, mais abastecido, mais interagido com a palavra, com as escrituras, deve ser humilde e entender que Deus pode, certamente, vai usar outras pessoas para instruí-lo no devido tempo. Há sempre algo a aprender quando se trata das coisas de Deus. Eu espero que você e eu possamos entender isso de forma muito clara. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo ao seu filho espiritual Timóteo, ele diz assim no capítulo 2, versículos 1 e 2 da sua segunda carta: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, diz o apóstolo Paulo agora a Timóteo, confie estas palavras a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, a instrução deve gerar cristãos capazes de instruir outros e assim por diante. Se você e eu não temos a capacidade de aprender e de amadurecer, infelizmente, o que nós passarmos daqui para frente sem uma experiência real de obediência e de ensino, será simplesmente letra. E a letra mata. Insisto e repito, comece o ensino, comece o discipulado na sua casa e a partir deste, deixe expandir por toda a terra e por todo o mundo. E com certeza, aquele que começou esta boa obra na sua vida, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.